Então, pronto. Em relação ao modelo de Rutherford, ele vai ser um dos mais importantes. Então, o que que você tem que saber com ele? Ele vai ter uma diferença em relação aos modelos anteriores. Porque ele vai fazer alguns experimentos e ele vai chegar na conclusão que o átomo ele vai ter um núcleo bem pequenininho. Ele é muito pequeno em relação à atmosfera. Assim, se você retirasse os espaços vazios da atmosfera e considerasse apenas os núcleos de todo o nosso corpo, é como se fosse somente a massa de um dedo. Entende? O tamanho de um dedo, juntando tudo. Só para dar uma curiosidade. Mas o que acontece? Agora, ele deixou de ser um poder de passas, ele virou um modelo planetário. E nesse modelo vai estar condensado aqui um núcleo onde vai ter toda a massa. E ao redor dele vai ficar circulando os elétrons, numa coisa chamada eletrosfera. Aí o que que acontece? Aqui a gente vai estar sabendo disso, que aqui vai ter um núcleo positivo onde vai ter a questão dos prótons, e aqui vai ter a eletrosfera com os elétrons que têm a carga negativa. Inicialmente não tinha os nêutrons, mas depois dá uma incrementada em um novo autor, ele descobre os nêutrons. Aí se deduz o quê? Que aqui no núcleo vai ficar os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera os elétrons. Isso é uma coisa mais de base, então eu acredito que a maior parte aqui já sabe disso aqui. Então, o que que a gente pode ver, além disso? É a parte do experimento. Porque geralmente as questões, ou elas vão cobrar essa coisa mais simples, que tem um núcleo condensado onde vai ter a massa com os prótons e ao redor a eletrosfera com os elétrons, e também cobrar o experimento, que é tipo assim, como é que foi que Rutherford conseguiu descobrir essa questão aqui desse modelo? Então, o que que ele fez? Ele pegou aqui é, uma lâmina de ouro, só que muito fina, muito fina. Mas por que ele pegou o ouro? A questão é porque o ouro ele vai ter uma característica muito importante, que é uma alta maleabilidade. E a alta maleabilidade é a capacidade da matéria de formar lâminas. Então, tipo assim, quando a gente tem um composto, uma matéria com alta maleabilidade, ela consegue formar lâminas muito, muito, muito finas. Então, elas são tão finas que conseguem percorrer um comprimento muito grande. Então, acontece isso. Ele pegou o ouro para formar uma lâmina muito fina, já que a gente está estudando átomos. E nisso, ele colocou a radiação alfa para bater nessa lâmina de ouro. A radiação alfa, eu não sei se tu lembra, ela vai ser assim. Ela vai ter 4 de massa e 2 prótons. Só que ela não tem nenhum elétron. Ela é como se fosse o núcleo do hélio. Porque o hélio é um gás nobre que ele vai ter dois prótons, dois nêutrons e dois elétrons. Aí é como se fosse o núcleo. Então a partícula alfa não tem os elétrons. Aí essa partícula alfa, ela é radioativa e ela tem a carga 2 já que ela não tem elétrons. Aí o que que acontece? Ele foi, jogou essa radiação alfa e nesse experimento ele notou que algumas dessas partículas alfas passavam direto, outras ricocheteavam, como aqui no ponto 3, e outras faziam certo desvio. E quando ele começou a ver isso, ele começou a ficar, ué, como é que isso pode acontecer se o modelo de Thomson ela seria uma esfera positiva com elétrons incrustados nela? Ele começou a ficar estranhando. Por que aconteceria isso? Por que tem esse ricocheteio? Entende? Aí, como é que ele descobriu o modelo planetário? Porque, ó, pensa assim, acho que a imagem só ficou bem ruim mesmo. Mas o que acontece? No modelo de Thomson, ele vai ter aqui uma parte positiva e elétrons incrustados nele. Então, aqui, o átomo em si fica totalmente neutro. Entende? Porque aqui vai ter os negativos, negativos, negativos e positivos. Então, o que que vai acontecer? Isso aqui meio que vai ficar neutro. Então, na hora que a partícula alfa estiver passando, ela vai passando direto. Então, se fosse o modelo de Thomson correto, na hora que ele jogasse a partícula alfa, ia passar totalmente reto, porque não ia estar colidindo com nada positivo em si, já que o átomo seria neutro.
Mas quando a gente coloca no modelo de Rutherford, como é um modelo planetário, vai ter aqui como é que eu posso dizer, um núcleo positivo, ainda mais porque no início não sabia da existência dos nêutrons, né? Então aqui vai estar positivo e ao redor vai ter os elétrons. Então o que acontece? Quando você lança a partícula alfa, que ela tem a carga 2 ela vai ricochetear, ela vai bater no núcleo. Então quando ela bate nesse núcleo, pega e ricocheteia. Mas quando passa aqui por um espaço vazio, ele vai reto. Entende? Então não vai ter esse problema. Mas às vezes essa partícula alfa vai passar bem pertinho do núcleo e não vai bater. Mas por passar perto, ele vai e desvia para cá, porque o positivo do núcleo vai é, expulsar o positivo da partícula alfa. Então, quando a gente começa isso, ele propôs um modelo de Rutherford. Só que ele ainda não sabia explicar algumas coisas. Por exemplo, ele não sabia explicar por que nesse modelo aqui os elétrons não caíam. Porque o que que ele dizia? Inicialmente, ele dizia como? Que era positivo aqui, ia estar os elétrons girando ao redor. Só que o que acontece? Ele não conseguia afirmar porque esse negativo do elétron não era atraído pelo positivo. Ele não conseguia explicar isso. Então, como ele não conseguia explicar, essa teoria foi bem criticada inicialmente. Ele não conseguia explicar como eles ficavam girando, girando sem voltar para cá, entende? Então, esse modelo inicialmente não estava indo bem, só que estava tendo um estudo da física quântica. Então, a física para pequenos corpos era um pouco diferente da física de Newton, né? Então, tipo assim, quando foi avançando os estudos, vieram novas explicações que foram teorizando os motivos pelos quais eles ficavam girando e outras coisas. Mas, teoricamente, o modelo planetário seria isso. Os elétrons ao redor da eletrosfera e uma carga positiva aqui com os prótons, que seria o núcleo onde teria toda a massa, já que a massa do elétron era desprezível, que já tinha sido descoberto por Thomson. Mas até aí, tu tá conseguindo pegar? Sim, tranquilo. Tranquilo, né? Pronto. Até agora é o quê? Ok. Aí o que que a gente vai ver agora? É o modelo de Bohr, que é associado no modelo Rutherford-Bohr. Então, tipo assim, é, a gente vai estar aqui falando sobre algumas coisas. Só um segundo, Laísa. A gente aqui vai estar falando sobre umas coisas que são bem importantes. O modelo de Rutherford, Bohr, que é o conjunto deles, porque o Bohr ele vai fazer mais um complemento de Rutherford. Ele vai ser muito importante, muito, porque ele é um que mais cai nos simulados, no Enem, porque ele vai teorizar uma questão de energia das camadas. Então, uma coisa que eu digo, o que você mais tem que estudar é o modelo de Bohr, beleza? Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que agora esses elétrons eles vão girar em órbitas circulares com energia determinada. Então, isso é a parte mais importante. Ele vai dizer que em cada camada a energia ela vai ser quantizada. Então, o que que significa? Eu vou puxar aqui e vou te explicar um pouquinho. Quando a gente pega o átomo, ele vai ter aqui o núcleo, onde vai ter prótons e nêutrons, e ao redor vão ter os elétrons. Aí o que acontece? Em cada nível aqui vai ter uma quantidade de energia que o elétron vai ter. Sei lá, vou dizer que aqui ele vai ter que ter 200 joules. E aqui ele vai ter que ter 350 joules, por exemplo. É um exemplo. Então, o que que acontece? Nesse negocinho daqui, o elétron que tiver aqui, ele vai ter que ter 200. Nem 210, nem 205, nem 201. 200. Então, aqui é quantizado. Para você estar nesse nível, você tem que ter 200 joules. Para você ir para o segundo nível, você vai ter que ter 350 joules. Então, isso é quantizado e fixo em cada camada. E por que isso é importante? Porque a gente vai descobrir que esses elétrons, eles podem saltar de camada para camada. Então, o elétron que está na primeira camada, ele pode ir para a segunda camada e pode ir para a terceira camada. Ou ele pode sair da primeira e ir já direto para a terceira camada. Então, eu vou botar aqui, sei lá, para facilitar os cálculos. Vou botar aqui, deixa eu ver, 600 joules, sei lá, só para inventar. Se um elétron tiver aqui, eu vou dizer um elétron de azul, tiver na primeira camada,
e ele quiser ir para a segunda camada, ele vai ter que pegar e absorver 150 joules. Por quê? Ele já tem 200. Então, para ele ir para 350, ele tem que absorver 150 joules. Mas vamos dizer que ele não absorve 150. Ele vai absorver 400 de uma vez. Então, ele já pula direto para a terceira camada. Então, quando o átomo foi excitado, ou seja, o elétron receber energia, ele vai pular para uma camada mais externa. Então, elétron receber energia, pula de camada para mais externa. Então, isso é muito importante. Então, toda vez que ele receber energia, pula para a camada mais externa. E o contrário é correto também. Então, tipo assim, quando o átomo ele recebe energia, vai subindo de camada. Mas se ele perder energia, esse elétron, por exemplo, ele perder energia, ele pode voltar para o estado fundamental. Então, é aí que está muito importante. Isso é muito importante, Laís. Em qual sentido? Vou dizer aqui, ó. Vou desenhar um elétron aqui. Esse elétron aqui está na terceira camada. E eu vou dizer que ele vai pular da terceira camada para a segunda camada. Ele vai ter que liberar energia, beleza? Sim. Mas quanto de energia ele vai ter que liberar? Ele vai voltar, não é isso que você está É, falando? isso. Na terceira camada ele tem 600 joules. E na segunda camada ele tem que ter 350. Hum. Ele vai liberar 250. Perfeito. Então ele vai perder menos de 50 joules. Aí o que acontece? Na hora que ele faz isso, pode ser que ele vai liberar uma coisa que a gente chama de fótons. Fótons. Uhum. E nisso ele pode Luz. liberar um certo comprimento. Pode ser que quando ele saiu daí, ele liberou o comprimento da cor azul. Ele liberou luz visível da cor azul. Entende? Aí o que acontece? Se Sim. ele descer agora da segunda camada para a primeira camada, ele vai liberar quantos? Da Aí aqui, segunda ó, para a segunda primeira, camada 350 e primeira camada 200. Quanto é que ele vai liberar? Saindo da segunda para a primeira? 250. 150. Então, talvez agora ele não vá liberar o comprimento na cor azul. Pode ser que ele libere agora um comprimento na cor laranja ou vermelha. Então, talvez agora, dessa segunda camada para a terceira, ele pode liberar comprimento de onda na cor vermelha. Tu concorda que ele pode liberar nessas duas cores? Sim. Tu acha que ele pode liberar de alguma outra forma? Mais alguma cor? Se ele retornar, né? Em qual sentido? Por que Porque tu assim, eu sei que concorda? ele vai emitir luz se ele voltar. Ele vai para mais externa e ele volta Isso. para mais interna. Então, se ele foi para a segunda camada e voltou para a primeira, ele pode liberar na cor vermelha. Se ele foi da primeira para a terceira, ele não libera nada. Mas na hora que ele volta, ele pode liberar em um comprimento que a gente não sabe, que é justamente o diferencial. Então, quais são as três possibilidades? Ele é excitado, vai para a segunda camada, não libera nada. Mas aí, quando ele sai da segunda e volta para a primeira, ele libera o comprimento na cor vermelha. Mas às vezes pode acontecer que ele foi excitado e foi para a terceira camada. E nessa terceira camada, ele voltou apenas para a segunda. E liberou o comprimento na cor azul. Então já foi duas cores. Ou pode ser que ele estava nessa terceira camada aqui e ele voltou para a primeira. Então agora, quando ele sair Uhum. dessa terceira camada e voltar para a primeira, ele vai liberar 400 joules de uma vez. Aí pode ser que nesse caso, ele libere o comprimento na cor amarela. Uhum. Então, a gente pode ver aqui três cores que o átomo pode liberar saindo da primeira para a terceira camada. Deu para tu pegar?
Sim. Então, fazendo só um resumo aqui. Primeiro ponto, o que que acontece? Quando a gente está falando do modelo de Bohr, ele vai dizer que cada camada tem uma energia quantizada. Então, tem uma energia pré-definida. Isso aí é da camada. Então, pode ser que uma camada tem que ter 200 joules, outra 300, outra 400. E a gente viu isso. Só que a gente viu que quando o elétron ele recebe energia, ele vai sair de uma camada mais interna para uma camada mais externa. E isso vai movimentar o elétron. Mas quando o elétron voltar para uma camada mais interna, ele vai liberar energia por meio de fótons. E esses fótons podem dar diversas cores. Então, ele pode sair da terceira camada para a segunda, da segunda para a primeira ou da terceira para a primeira, permitindo três fótons diferentes. Só que tu concorda que a gente só falou da possibilidade de liberar cor visível?